Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse programa agora. Estou eu aqui, Eduardo Boixá, aqui na Active Trades Brasil, com o meu grande amigo Ricardo Evangelista, CEO da Active Trades Europa. Vamos fazer aquele Conversas Transatlânticas, programa já tradicional, que a gente faz um apanhado aí do que rolou no mês anterior, projeta o mês seguinte, muitos insights. Tá fácil de saber o que o mercado vai acontecer no próximo mês, aí, o que deve acontecer com Irã, tá tranquilo de descobrir o que vai acontecer no Irã. Tá bem fácil, o mercado fácil de fazer prognóstico, certo, doutor Ricardo? Grande Boixá, sempre um prazer enorme estar aqui contigo e com a equipa, o Adilson, etc., e com os nossos seguidores. Um grande abraço para todos. Sim, fácil, fácil, dirás isso com alguma ironia, não é? Penso que fácil não está. Está um mercado interessante e com alguma volatilidade, o que para nós é ótimo, porque sem volatilidade não há oportunidades para negociar, não é? Portanto, é bom que esteja assim. É assim que nós gostamos. Vol é vida, como dizem os amigos meus. Volatilidade é bom, só tem que tomar cuidado, porque do mesmo jeito você pode pegar os caras podem te pegar também, né? É uma faca de dois gumes ali. Mas, enfim, tem muito assunto para comentar. E provavelmente a gente vai errar metade ou mais dos nossos prognósticos aqui para o mês. Mas vamos tentar. Vamos tentar pelo menos fazer uma leitura, né? Para a gente achar mais ou menos onde é o caminho que o mercado vai operar. E a partir daí a gente tem um plano de ação para o mês. Acho que essa que é a ideia principal do nosso programa aqui. Vamos começar então? Adilson, já tem um primeiro slide aí, Adilson, para a gente? Doutor Ricardo poder aí falar bastante sobre. Petróleo voltou a tocar $120. O Brent, né? Até onde podemos chegar? Então, aqui o petróleo neste momento está no olho do tigre, não é? A grande preocupação de toda a gente é este choque energético que estamos a sofrer. Como todos sabem, a guerra no Golfo Pérsico, o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, e depois a retaliação do Irã e a forma como acabou por bloquear ali o Estreito de Hormuz, teve como consequência que cerca de 14 milhões de barris de petróleo diariamente deixam de entrar no mercado, porque fala-se em percentagens, mas se olharmos para o número é um número muito impressionante. Todos os dias há menos 14 milhões de barris de petróleo que não são enviados ali através do Golfo, do Estreito de Hormuz. E isso é um grande choque. Para comparar, o outro grande choque histórico que tinha acontecido no final dos anos 70 com a OPEP, quando eles fizeram o primeiro embargo à exportação de petróleo como represália pelo apoio dos Estados Unidos e do Ocidente em geral a Israel na guerra do Yom Kippur, o total de petróleo que ficou fora do mercado nessa altura corresponde a mais ou menos um terço, ou seja, mais ou menos a 30% daquele que está a ficar fora agora. Portanto, estamos a viver o maior choque energético da história da humanidade. Isto soa muito dramático, mas é verdade. É o maior choque energético da história da humanidade, de todos os tempos. E os mercados, a meu ver, ainda estão a precificar aqui um cenário, de certa forma, otimista. Benigno, exatamente. Um cenário benigno, em que vai-se resolver tudo já amanhã e o restabelecimento da normalidade vai ser super rápido. Mas não é isso que vai acontecer, meus amigos. Eu lamento ser aqui a Cassandra que traz as más notícias, mas não é isso que vai acontecer. A questão do petróleo é interessante, como concordo plenamente com esse. Já era para o petróleo estar bem mais acima, né? Eu acho, né? $120. Já estamos aí há quase 2 meses já de bagunça ali no Irã. E o petróleo comportado. Quer dizer, comportado. Estamos trabalhando. A volatilidade já diminuiu, né? Os movimentos maiores. A semana passada teve um movimento um pouco maior. Nós estamos gravando o programa aqui agora. Hoje é dia 4 de maio. Na semana anterior teve um dia que foi um pouco maior, mas na média, 2%, né, 2% é um dia, já virou um dia ok, ou seja, a volatilidade caiu bastante. Parado numa faixa de preço mais acima, mas sem maiores
pelo menos por enquanto, sem maiores oscilações negativas, né? Sem maiores movimentos fortes do petróleo. E bolsas nas máximas. Né? Ou seja, a gente tem uma situação do mundo acreditando que está tudo certo. Acho que tem liquidez, tem dinheiro sobrando, eu acho que tem uma boa parte do dinheiro, um movimento importante que a gente está vendo agora de repatriação de grana dos emergentes para os Estados Unidos. Acho que isso aconteceu nas últimas semanas. Mas o mundo, no geral, muito parado, né? E o petróleo, acho que está dando essa letra. Esses 14 bilhões de barris de petróleo ali não estão fazendo falta, né, Ricardo? Eu acho que estão a fazer falta, e estamos a falar aqui de $120 por barril de Brent no mercado de futuros, mas se formos ao mercado spot, ou seja, no mercado à vista, para entrega imediata, os preços estão bastante mais altos. Eu até já li aí no Financial Times, por exemplo, que já há quem esteja a comprar o barril de diesel, não é de petróleo, é de diesel, a $600 por barril, ok? Portanto, isto cada vez mais vai acelerar. O mercado pode estar a precificar um cenário benigno, e tu falaste aí dos índices que estão em máximos históricos, e hoje, dia em que estamos a gravar, o Nasdaq, por exemplo, mais uma vez atingiu um novo máximo. Pronto, isto tem a ver também com outras dinâmicas. Eu penso que, por um lado, tem havido tantos choques no mercado, ou tantos choques geopolíticos e económicos, que os investidores estão, de certa forma, desensibilizados, perderam a sensibilidade a estas coisas e olham para o lado. Depois temos aquela dinâmica do taco, não é? Trump always chickens out, em que o Trump, quando percebe que os mercados reagem mal, faz o necessário para eles começarem a reagir bem, diz o que eles querem ouvir e faz o que eles querem que seja feito. Portanto, os investidores têm esse sentimento. Depois temos também os fundamentais, não é? Como tu saberás, até melhor que eu, os resultados, os earnings do trimestre passado estão a ser muito bons, muito positivos, portanto isso contribui. E depois temos a dinâmica da tecnologia, não é? Que toda a gente tem medo, pronto, para usar outro acronimo do FOMO, Fear of Missing Out, toda a gente está com medo de perder o comboio aqui da tecnologia e comprar, e isso também contribui para sustentar o mercado a estes níveis estratosféricos que estamos a ver. A meu ver, o grande risco aqui, eu não sei se tu concordas, mas o grande risco aqui é que um dia destes as pessoas vão acordar e não vai haver, por exemplo, voos para ligar Londres a Paris porque não há combustível para os aviões, ok? Ou não vai haver voos de ligação Londres-Nova Iorque para todos o pessoal que trabalha na City em Wall Street, e eles aí vão acordar. Ou em vez de haver 15 voos diários de Londres para Nova Iorque, vão passar a haver só 5 ou 6. E eles aí acordam, ok? Eles aí acordam. E o grande risco aqui é que o pessoal acorde, ok? Porque se o pessoal acordar pode haver uma correção, e todos sabemos que no passado, historicamente, as grandes correções foram antecedidas por períodos excessivamente longos, períodos muito prolongados de euforia no mercado, que de certa forma era injustificada. Podemos ir até 1929, podemos ir até 2000, 2008. .com, 2007, 2008, com a bolha do imobiliário nos Estados Unidos, que era só comprar, até começaram a perceber, mas afinal estas pessoas que nós estamos aqui a dar hipotecas, a empregada de limpeza que não sabe ler nem escrever, mais o cão dela que tem todos hipoteca e agora não pagam, isto se calhar é um problema. Pois é um problema. Então, bom, pronto. Esse é que é o risco aqui, não é? Que aconteça uma situação deste género. Mas, como no Titanic, enquanto o Titanic se estava a afundar, a banda continuava a tocar, portanto... tem a banda tocando violino. Continua a tocar e vamos seguindo. E vamos seguindo em frente e logo se vê, não é? O mercado é isso aí. Próximo slide, doutor Adilson. Índices próximos de máximos, otimismo exagerado? É mais ou menos o que a gente estava falando aqui agora. Eu acho que já vimos esse filme antes, né? O Bernardo trabalha comigo ali, ele fica assim para mim, poxa, você
já trabalha comigo há um tempo, você está sempre pessimista, cara. Você está sempre... É porque os movimentos negativos, eles são muito mais rápidos e incisivos, né? O negócio, pum! Em 2 dias você resolve o problema. Você faz 1 ano em 2 dias, né? E o positivo não. O positivo é um processo, vai sendo aquele negócio, vai subindo, vai indo, vai sendo construído ao longo do tempo. Então eu sempre tenho um viés, eu gosto de ficar buscando a hora que tem algum problema, porque os movimentos normalmente tem stop, né? Quando o mercado piora, tem stop. E aí quando tem stop, você aumenta a volatilidade e aí a velocidade dos movimentos fica muito maior. Então acho que é mais ou menos isso. Acho que o mercado está ignorando uma série de fatores, né? Vem ignorando já tem algumas semanas. Como a gente disse, petróleo $120 vai impactar a inflação, não tem mais corte de juros. O Banco Central Americano já falou que não tem corte de juros, o mercado não liga. Antes a bolsa lá fora melhorava porque ia ter corte de juros. Aí não vai ter mais corte de juros, a bolsa continua subindo. Ou seja, vai subir, pô. Né? Não tem... Qualquer coisa que falar vai subir. Né? Vai subir. Então, acho que o mercado está operado com esse humor aí muito positivo. E eu já vimos esse filme antes. Em algum momento vai ter alguma realização, vai ter algum enquadramento de posições e tal. Não precisa ser o fim do mundo, mas pode ser que tenha um movimento negativo. Eu não estou comprado nas bolsas lá fora, estou olhando. Para mim é muito difícil. Os últimos 2 pregões foram 2 dias. Muito difícil falar o diário, né? Mas ainda mais no programa gravado. Mas os últimos 2 dias foram dias, né, de abrir, e volta e fecha na mínima. Volta e fecha na mínima, né? O S&P fez 2 movimentos parecidos. Para mim, mostra um pouco de exaustão, mas vamos acompanhar. Temos um mercado todo dia, né, Ricardo? Sim, eu penso que aqui o problema também pode ser a imprevisibilidade. Nós estamos numa época em que houve uma mudança de um sistema unipolar, em que os Estados Unidos tinham uma hegemonia que ninguém disputava, ok? E que tinham o controlo militar, geopolítico, económico, etc. E nós agora entramos num mundo multipolar, em que temos uma China muito forte, temos também potências como o Brasil. O Brasil é uma potência, ok? É a grande potência da América do Sul. E militarmente, por exemplo, vale mais do que o resto da América do Sul todo junto. O Brasil é também uma potência militar, atenção, porque as pessoas, portanto, é mais uma potência. Temos potências em decadência também, o que é perigoso, como a Rússia, por exemplo, é uma coisa muito interessante que eu vi no outro dia, é que em 1980 a União Soviética, que era o predecessor da Rússia, digamos assim, a União Soviética tinha 10% do PIB mundial, ok? Hoje em dia a Rússia tem cerca de 1%. Pronto, eu sei que a Rússia perdeu ali o Cazaquistão, perdeu a Ucrânia, perdeu aquelas repúblicas do Báltico, a Moldova, a Geórgia, mas pronto, a Rússia continua a ser, digamos, e é o maior 90, país, e é o maior país de 75%. extensão, né? É o maior país em tamanho, Sim. continua sendo a Rússia, né? Mas Sim, o PIB é em pequeno. território. Mas a Rússia, a economia russa hoje é do mesmo tamanho da Espanha, da espanhola, é mais pequena do que a Itália e corresponde a 1% da economia global. Mas em 1980 correspondia a 10%. Portanto, é um declínio enorme. A Rússia é uma potência em declínio muito, muito acentuado, mas que mantém o seu poder militar muito alto. destrutivo. Não o poder militar convencional, que esse parece que não está assim muito forte, que eles não conseguem nem sequer tomar conta ali daquele vizinho pequeno que têm ao lado. Mas em termos de potencial destrutivo, é o segundo arsenal a seguir ao dos Estados Unidos e pode mesmo destruir tudo. Okay? Portanto, todos estes riscos que nós temos, esta alteração do equilíbrio geopolítico, que agora começa a acelerar muito, cria um risco de imprevisibilidade muito grande, a meu ver, um risco de imprevisibilidade muito, muito grande, e o choque para os mercados pode vir desse lado. Pode vir não necessariamente uma questão económica, não necessariamente
aquela questão da inflação e da postura mais agressiva dos bancos centrais, etc. Porque eu penso que os mercados são praticamente imunes a isso agora já. Depois do que tivemos, depois de termos a crise financeira de 2008, depois de termos o choque do euro, depois de termos o Covid, a guerra na Ucrânia, depois tivemos as tarifas, agora temos a guerra no Irã. As pessoas, os investidores estão não ligam praticamente mais. imunes. Não Agora, ligam mais. Agora, pode acontecer aí qualquer coisa que saia um bocado desta esfera, porque estamos numa altura de desequilíbrio, e que pode ser, por exemplo, a China querer agora mostrar um comportamento mais assertivo e, por exemplo, tentar fazer alguma coisa em Taiwan, ou fazer um bloqueio, ou até mesmo um ataque militar em Taiwan. Bom, pode ser uma série de coisas, ok? Pode ser uma escalada na Europa da Rússia, a Rússia aumentar a parada, porque vê que não está a ganhar de forma convencional. Pode ser uma série de coisas. E isto pode ser o grande catalista para uma correção forte nos mercados. Portanto, eu acho que as condições estão criadas, estamos a viver, corrijo-me se eu estou errado, mas estamos a viver uma bolha, ok? Eu acho que estamos a viver uma bolha. Está estranho. E esta bolha pode... a bolha pode rebentar. Não sei se tu concordas, mas pode rebentar. Acho que é estranho, o sério não para de subir, né? Com tudo isso que nós falamos aqui agora, a bolsa está nas máximas históricas e o juro que ia cair não cai, aquilo que eu falei no último comentário. Agora tem que comprar. O mercado vive das narrativas, né? Agora temos que comprar porque vai cortar juros nos Estados Unidos. Aí não corta. E aí o petróleo é para 120. E mesmo assim continuam comprando, né? Então, eu já vi esse filme algumas outras vezes, né? Pode ser que o mercado se acalme, né? Acabou o problema do Irã, o petróleo volta e tal, não sei o quê. Aí o que foi e seguimos. Mas será que se ficar mais um mês, 2 meses, o petróleo for para 140, 150 dólares, como é que fica isso? Né? Bem, eu acho que vai ficar feio, até porque se tu olhares para, por exemplo, para o crescimento da economia americana, os últimos dados que tivemos na quinta-feira passada, 2% de crescimento no trimestre anterior no PIB. E esses 2% correspondem a quê? Correspondem ao investimento físico na infraestrutura para a inteligência artificial, nos data centers, basicamente. Agora, nós não nos podemos esquecer que este modelo de negócio dos data centers é muito exigente em termos de energia. Ou seja, requer muita energia para funcionar. E com os preços da energia a subirem, mesmo que subam menos nos Estados Unidos, vão subir também, estão a subir. Eu penso que isto também pode ter, como tu disseste, se o choque energético se prolongar e se os preços se mantiverem altos durante muito, muito, muito mais tempo, isto também vai acabar por se refletir no menor apelo que este setor vai ter para os investidores. Isso também poderá ser outra consequência. Estou contigo. Próximo, Adilson. Inflação sobe, o que esperar dos bancos centrais? Essa semana foi bem interessante, né? Comportamento dos bancos centrais, tanto americanos e europeu, mas também aqui no nosso mundo, aqui no Brasil também, achei bem interessante também. Qual que é a tua visão, Ricardo? O que os bancos centrais vão fazer daqui para frente? Então, depois de ouvirmos, nós fizemos aquela sessão na quinta-feira, ali um live, não foi? Ali a acompanhar a nossa amiga Christine Lagarde. Eu admiro muito a Christine Lagarde porque aconteça o que acontecer, ela diz sempre a mesma coisa. E nós achamos sempre que ela está a ser muito razoável, portanto é comunicadora top. Ela diz a mesma coisa, data dependent, vamos observar e vamos estar atentos e vamos... pronto, ela referiu ali que havia riscos inflacionários, também riscos de baixa no crescimento económico, na atividade económica. Portanto, ela por um lado deu a entender, ao falar em riscos inflacionários, que o BCE poderia adotar uma postura mais hawkish, mais agressiva e possivelmente subir taxas de juro.
mas também ao mesmo tempo deu uma no cravo, depois deu outra na ferradura. E disse que sim, mas também há aqui riscos para o crescimento, e identificamos aqui riscos para o crescimento. Portanto, não sabemos muito bem a postura do Banco Central Europeu. É assim, no princípio do ano, o consenso era geral de que o BCE não ia tocar nos juros, ia deixar a taxa de referência de depósito nos 2%. Eu penso que agora já não é assim tão líquido, e nós começamos a ver que a inflação começa a refletir este choque energético. Eu penso que o BCE não vai hesitar em subir as taxas de juros quando a inflação começar a dar mostras de estar a sair do controle. Porque em 2021, 2022, o BCE andou demasiado tempo a repetir a mantra de que a inflação era um fenómeno transitório. E não foi. E depois chegou aos 10%, ou o que foi. Portanto, eu penso que agora o BCE vai estar atento, e neste caso isto quer dizer que existem probabilidades reais de que lá para o verão possamos ter uma subida das taxas de juros na Europa. Nos Estados Unidos, pronto, eu não sei, nos Estados Unidos é mais complicado, até porque os Estados Unidos, o juro neste momento está bastante mais alto, está em 3,75%, não é? Portanto, muito acima dos 2% na Europa. A inflação nos Estados Unidos está alta, mas não está assim tão alta ainda. Portanto, eu diria que nos Estados Unidos é mais provável que a Fed deixe as coisas como estão durante mais tempo, mas vamos ver, até porque agora vamos ter o novo presidente da Fed, o Kevin Warsh, não é? Que foi nomeado pelo presidente americano, pelo Donald Trump, quase com a missão sagrada de cortar juros. Portanto, se ele entra e eles começam a subir juros, tem tudo para correr mal, não é? Não sei, me digo, o que achas? Bom, eu acho, primeiro da Christine Lagarde, eu acho que a posição do Banco Central tem que ser sempre essa. Estamos aguardando os dados, é isso. Não tem que se comprometer. Vamos aguardar, tudo acontece, o mundo dá cambalhota a cada 15 dias. Né? Aí o Banco Central brasileiro, por exemplo, foi na outra linha. Não, nós vamos cortar. E aí nós vamos cortar, e começou o negócio do Irã. Ele já não cortou, a primeira já foi menor, a semana teve corte de novo, mas já foi pequeno de novo, e aí já mudou o discurso um pouquinho também. O pessoal, nós não estamos tão preocupados com a próxima reunião, nós estamos preocupados com o movimento inteiro. Lá na frente, como vai estar as taxas de juros, né? A gente vê que tem espaço para cair ao longo do tempo. Eu acho que é mais ou menos isso, tem que dar um horizonte longo, mas o dia a dia ali, obviamente, um prazo de 30 dias é muito pequeno para você definir. Pode acontecer de tudo, né? Então o Banco Central brasileiro também cortou, mas foi muito... E o Brasil tem juros de 14,5% agora, é muita coisa. Né? Então cortou 2 de 0,25, mas ainda estamos em 14,5% com inflação a 4,5%. Nós estamos falando aí de 10% de juro real no Brasil, em reais. Uma série de motivos o juro não cai. O problema do Brasil são as contas públicas. Se as contas públicas acertassem, se a gente tivesse um superávit de 3% primário, se o governo fizesse... Hoje está zero mais ou menos, né? É um zero fake, porque tem muitas contas que eles tiram. Não, essa conta aqui é precatória. Não, isso aqui é demais. O STF, me ajuda aí. O STF fala, não, então beleza, não entra na conta, no cálculo do superávit primário, ele tira. O déficit nominal no Brasil é gigantesco, é R$1 trilhão por ano, é um negócio totalmente fora do concebível. Então, esse é o aumento de dívida no Brasil. Então, se tivesse o governo fizesse o trabalho dele e a gente tivesse o orçamento controlado, o juro do Brasil deveria estar uns 6, 7, com inflação de 3. Era isso, né? A inflação é 4,5, a inflação é 4,5 com juros de 15, porque nós estamos desequilibrados. E tem espaço para cair um pouquinho, mas não muito, né? Os próprios bancos, os economistas de banco falam, não, vai para 12,5. O cara mais otimista fala que vai para 12. 12 com inflação de 4,5 é um negócio ainda, catástrofe ainda, né? É um número muito fora da casinha. Então o Brasil vai cortar e parece que devagar por conta do petróleo. Europa, você já comentou, tá 2, com um choque de petróleo. Ou seja, a gente vai ter um pouco de inflação para cima. Será que os caras vão, a inflação tá para cima, vamos subir juros para segurar um choque de petróleo?
sabe? Se cortar PIB, né? Todo mundo vai crescer menos. Será que eles vão ter peito de fazer isso? E os Estados Unidos, que está no Assim, 3,75, os Estados Unidos que está no 3,75, com inflação querendo voltar para 3 e pouco, né? Ainda tem juro real positivo, né? O diferencial da taxa de juros nominal para a taxa de inflação ainda tem um espacinho, que na Europa não tem, é juro real negativo, né? Em euro. Enfim, acho que os Estados Unidos talvez tenham, mas também espera, depende dos dados, vamos esperar como é que vai ser os próximos meses. Tem a troca nos Estados Unidos, que eu acho que é muito importante, a troca do presidente do Banco Central, né? Mas o Powell avisou que fica, né? O Powell avisou que não vai sair, que ele vai continuar ali, ou seja, então vai ser no comitê, sim. Então pode ser uma pedra no sapato do próximo presidente, o cara ali e tal, que tem uma desavença com o Trump aberta, né? Talvez o cara fique ali só de teimoso, incomodando. Então pode ser que a gente não tenha corte nos Estados Unidos também. Até setembro acho que não deve ter. Aí depois de setembro já começa a discussão se vai ter algum e tal. Mas aquele negócio, igual ia ter no início do ano, a discussão vai ter corte de juros. Nós já estamos em maio, não cortou nada, e vai chegando mais perto, o mercado vai empurrando o corte de juros para frente, porque a situação não muda. Né? Eu acho que é mais ou menos essa são as janelas de tempo que estão correndo, pelo menos nos 3 mercados que eu acompanho mais aqui, que a gente acompanha mais, que é Brasil, Estados Unidos e Europa. Tu referiste aí só um pequeno ponto, só para dar um pouquinho mais de cor, no caso do BCE, é que não nos podemos, tu falaste muito bem que o BCE vai olhar, ok, estamos com 2% de juro, a inflação começa a subir um pouco, mas se subimos aqui o juro, vamos aqui matar o crescimento, vamos matar o PIB. Agora, não nos podemos esquecer que o BCE não é como a Fed, ou seja, a Fed tem um mandato duplo, não é? Que é o mercado de trabalho e a inflação. O BCE só tem um mandato, que é só a inflação. É igual aqui. É só a inflação, portanto, o BCE só vai olhar para a inflação. Eles não olham para o resto. Se tiver inflação para cima, vão subir juros. Porque quando a Christine Lagarde entrou, pronto, o BCE esteve mal. Eles estiveram mal porque, como eu disse há pouco, durante muito tempo falaram que era um fenómeno transitório. Portanto, agora acho que eles estão um bocado traumatizados com isso e eu acho que vamos ter subidas na Europa. Vamos ver, vamos para os próximos capítulos. Manda, Dilson. Ouro cai com incerteza geopolítica e econômica. Por quê? Agora é contigo, o homem do ouro, doutor Ricardo. O ouro, gold is cold. O ouro está frio, pá. O ouro está frio. Sim, é aqui um fenómeno interessante, porque o ouro tradicionalmente é um ativo de refúgio, aliás, e continua a ser um ativo de refúgio, não é? Em que as pessoas, quando aumenta a incerteza, pode ser a incerteza geopolítica, a incerteza económica, ou as duas, as pessoas tendem a estacionar, digamos assim, a apercar o seu capital, ou pelo menos parte em ouro, porque é um ativo muito seguro. Okay? E o que estamos a ver é que agora, ou melhor, vamos aqui ir ainda um pouco mais atrás. O que vimos, por exemplo, em 2025 é que o ouro subiu muitíssimo, ok? O ouro atingiu níveis, pronto, assim, um pouco loucos, não é mesmo? Pronto, chegou assim a níveis muito, muito altos, aproximar-se aqui dos 6 mil dólares por onça, pronto. E porquê? Porque as pessoas estavam a antecipar aqui um cenário bastante pessimista, em que a situação no Médio Oriente ameaçava explodir, que depois explodiu, não é? Ali entre o Irã, Israel e os Estados Unidos. A guerra Rússia e Ucrânia não dá sinais de encontrar um caminho para a resolução, portanto é um grande risco geopolítico e económico. Existia fraco crescimento, etc. Portanto, as pessoas todas a investirem em ouro. E quando realmente a coisa rebentou, quando começou a guerra no Irão, aí as pessoas começaram a vender ouro, ou seja, é aquela velha dinâmica
do compra o rumor, mas vende na notícia, não é? E acho que isto aqui aconteceu um pouco ao ouro. Depois há outros fatores que também impactaram. Foi o facto de haver muitas pessoas que tinham posições com ganhos muito substanciais já no ouro e que fecharam essas posições, realizaram os seus lucros e utilizaram esses lucros, ou pelo menos parte deles, para usarem como margem nas posições que tinham em ações, por exemplo. Porque, embora agora estejam a subir, no princípio da guerra, as ações tiveram uma correção forte. Portanto, e houve ali necessidade de mais margem, e esse é um fenómeno que foi bastante reportado, de investidores fecharem posições ganhadoras em ouro e utilizarem os resultados para adicionarem na margem necessária nas ações. Depois houve também o caso de bancos centrais, muitos bancos centrais que tinham feito compras massivas durante 2025, seguindo aquela tendência que nós já falámos aqui no programa da desdolarização, ou seja, de tentarem minimizar a exposição ao dólar e passaram a aumentar a parte dos seus portfólios em ouro. Houve muitos bancos que venderam ouro também, quando eclodiu esta guerra no Irão, venderam ouro para ajudar o tesouro dos seus países face ao aumento dos custos da energia. Isto terá acontecido sobretudo no sudeste da Ásia, em países como o Vietnã, a Tailândia, etc. E depois temos então aquela questão de que as pessoas realmente compram no rumor, mas vendem na notícia. E este fenómeno foi também acelerado pelo fortalecimento do dólar. Tu falaste aí, por exemplo, que nos mercados emergentes está a haver um fluxo muito grande de repatriamento de capital para os Estados Unidos, dos mercados emergentes para os Estados Unidos, e isto está a fortalecer muito o dólar. E como sabemos, o dólar estando forte, o ouro, que tem uma correlação inversa com o dólar a fortalecer, o ouro automaticamente perde valor, uma vez que é precificado em dólares. E depois temos também a perspectiva da inflação e da política mais agressiva da Fed, que também fez com que os juros, as yields dos treasuries, da dívida soberana americana, tenham subido, e isso também é outro fator que penaliza o ouro, porque, como sabemos, o ouro não gera renda. Portanto, foi aqui uma tempestade perfeita para o ouro, em que estava tudo a correr tão bem, um pouco como está a acontecer agora com os índices, não é? Estava tudo a correr tão bem, a coisa não parava de subir, não é? Em 2025, até que chegou a altura em que parou. O movimento é forte, né? É uma reta para cima, aí temos essa correção, né? Sobe, tem a correção, uma volta, e a gente está meio que no lateral já há algumas semanas, né? Sem sair ali, sem muitas novidades, a volatilidade caiu bastante. Muito em função, esse ponto que você tocou da melhora do dólar contra todo mundo aí, quase todo mundo, né? Mas o fortalecimento do dólar contra as moedas principais, eu acho que isso ajuda muito o ouro. Né? Porque, afinal de contas, é cotado em dólar. Se o dólar vale mais, ou seja, pode valer menos dólares uma barra de ouro, porque o dólar está valendo mais. Eu acho que esse é um ponto importante para explicar o movimento das últimas 2-3 semanas. Mas, enfim, muito lateral também, está encaixotado ali. Não vai ficar muito tempo ali, a gente sabe que vai balançar. O difícil é saber para qual lado que vai. Né? Essa que é Eu ainda acho que tem um suporte grande por conta de bancos centrais comprando. Né? Assim que acalmar um pouquinho mais, os bancos centrais vão voltar a comprar. Os bancos centrais, principalmente China. Então, acho que tem um suporte. É muito difícil a gente ver o ouro cair. Essa é Sim, eu acho que em breve... Eu acho que em breve, eu diria antes do fim do ano, com certeza, eu penso que o preço do ouro vai revisitar os níveis onde andou, perto dos máximos. Vamos ver. Vamos aguardar. Adilson, mais uma, Adilson. Agora chegamos aqui. Vamos lá, na terrinha. Bacen se mostra preocupado com a dinâmica da inflação. Foi isso. Né? O comunicado do Banco Central pós-Copom essa semana foi muito nessa linha. Ó, pessoal, temos um problema.
né? A gente fez uma leitura aqui, a leitura não está se confirmando. Vamos esperar os dados, né? A gente tem a inflação, o IPCA já tinha subido um pouco antes de começar a confusão no Irã. O IPCA no Brasil, que é o nosso IPC oficial do governo, o índice de preço consumidor oficial, né, do governo, calculado pelo IBGE, já estava um pouco acima. E está meio difundido. Os setores estão todos meio pressionados. Não tem um setor que está puxando, não é só combustíveis, o negócio é meio geral. E isso botou a pulga atrás da orelha do Banco Central, porque o problema do Brasil nos preços não é a questão do Brasil não é juros, não é isso. O problema do Brasil são as contas públicas. Então, todo o resto que a gente vai ficar conversando é tudo enxugar gelo, como a gente fala aqui no Brasil. O Banco Central fica enxugando gelo. Ele enxuga um pouquinho e já está molhado de novo. Ele enxuga mais um pouco e está molhado de novo. Porque o problema está ali, né? Quando ninguém pegar o gelo e botar dentro do freezer, ele vai continuar derretendo. A situação no Brasil é parecida. A gente tem um problema de contas públicas muito claro, sem solução imediata e muito difícil solução a longo prazo. Porque, afinal de contas, o governo que entrar, ele já entra enfraquecido, ele já entra numa dinâmica ruim. Para começar, qualquer resultado de eleição no Brasil é 50-50. Vai ser 51-49, o governo que entra já não tem... Ele não tem um congresso com ele na maioria, é tudo dividido. Tem um judiciário muito ativo, né? Muitas vezes as coisas, o governo tenta fazer coisas, aí alguém judicializa, tudo é judicializado no Brasil. Qualquer atitude, qualquer coisa que aconteça no Brasil é judicializado. Aí vai para o STF, o STF fala, não valeu. Não. A gente tem um caso claro agora do IOF recente. O governo foi... O IOF é um imposto de operações financeiras. Ele é um imposto no câmbio só para você... É um fiscalizador, ele não é arrecadatório. Tá? Ele não tem finalidade de arrecadação, ele tem finalidade de fiscalização. O imposto, teoricamente, é feito para você... Opa, esse cara aqui mexeu, ele pagou imposto aqui, para a Receita Federal ver onde é que as pessoas estão movimentando o seu dinheiro. É isso. A finalidade principal desse imposto deveria ser essa. E nosso amigo... Haddad foi lá e subiu a alíquota desse IOF, não só para o câmbio, mas também para as operações de empréstimo bancário, e deu uma entrevista falando isso. Falou, pessoal, estou aumentando aqui esse aqui, porque eu vou arrecadar 12 bi, e com esses 12 bi eu fecho essa conta aqui. Ele falou, estou arrecadando mais, estou aumentando o imposto para... E aí foi judicializado. A conversa foi para o STF, teve uma votação... no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que o governo perdeu por 380 votos. É um negócio, assim, uma votação quase de impeachment. Foi acima de 380 votos, é um número absurdo, assim, a votação contra. E foi judicializado, foi levado ao STF, e o Alexandre de Moraes, que era o ministro que foi sorteado, toda vez ele é sorteado, não sei porquê, meu homem, o cara rei de sorteio, ele foi sorteado para fazer a análise e falou assim, não, vamos conversar. Aí, obviamente, juntou o cara da Câmara e o cara do governo, não tem o que conversar. Um cara queria A, o outro cara queria B, não tem conversa. Aí ele falou assim, já que vocês não querem conversar, o imposto está valendo. E faz-se, né, aquele negócio dele, e vamos seguir em frente. E o imposto valeu, ou seja, ele rasgou uma votação de quase 400 votos. Quase 400 votos na Câmara contra o aumento do IOF. Ele rasgou aquilo ali e ficou valendo a canetada que ele deu. E isso tem acontecido com muitas coisas. Essa questão de judicialização do STF muito ativo, com muitas coisas. E vai continuar sendo assim. Então, dependendo de como for o humor do juiz que pegar qualquer coisa que aparecer ali, as coisas mudam, né? As coisas mudam. Então... Mas esse Alexandre Moraes, diz-me uma coisa, é um juiz com cor política? Ou... Muito. Aqui no Brasil tudo é político agora. Não existe mais, o cara é imparcial. Não existe. Não. O STF são 11 ministros. Essa semana até aconteceu, são 11, né? Mas um pediu para sair, o Barroso, né? Luiz Carlos Barroso. O STF é o Supremo Tribunal Federal, é isso? Isso, são 11 ministros. E são indicados pelo presidente da República e validados pelo Senado. Até aí tudo bem. Um dos caras... Mas são todos nomeados pelos presidentes da República ao longo dos tempos. Ok. Então tem cara desde o Fernando Henrique. Eu também acho que é um erro também. Okay. Ele tem que sair com 70 ou 75, acho que é 75 anos.
Ok. Era 70, virou 75. Então, são 11 caras. Tem o Gilmar Mendes, é o mais velho, foi indicado pelo Fernando Henrique. Ou seja, lá atrás, o cara está lá há 30 anos. E como teve muitos anos de PT, a maioria é do PT. Né? Você tem 2 que foram do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, que foi do Temer. Temer indicou. Mas o Alexandre de Moraes se alinhou ao lado mais à esquerda do negócio. E toda votação que tem... Poxa, você sabe quais são os votos de um lado, sabe quais são os votos do outro. Sabe? As votações são sempre divididas da mesma maneira. Essa semana saiu um cara pediu para sair, o Barroso, com esse negócio da Magnitsky. Você comprou a questão da Magnitsky aqui, da lei Magnitsky com o Alexandre de Moraes. Sim. O Trump, né, o governo americano... Sim, ele foi sancionado, não é? Foi sancionado pelo... E o Barroso era o seguinte, se ele continua, né, ele ia ser o próximo cara. Ele falou, não, galera, eu tenho que sair, obrigado. Pediu para sair. E abriu a vaga dele. No que abriu a vaga dele, começa uma disputa para quem é que vai ser o cara que vai ocupar. Né? O Senado quer um cara e o governo quer botar um cara dele, óbvio. Quer botar o Jorge Messias, Jorge Messias, o nome do cara. Foi para aprovação no Congresso, no Senado, né? E não passou. Sabe qual foi a última vez que um cara não foi aprovado no Senado? Uma última indicação? 1894. 130 anos que não acontecia um negócio desse. Você vê o nível de divisão que nós temos hoje no Brasil. 100 e tralala anos. E nunca aconteceu. Ou seja, o cara ele foi e perdeu a votação. E não foi... 1894. 1894. Foi a última vez que aconteceu de alguém não ser empossado lá, enfim, o Senado não validar a indicação do presidente da República. Para você ver o nível de divisão que a gente está vivendo aqui dentro do país, divisão política, que tem eleição no final do ano. Eu acho que não é só aí. Eu acho que não é só aí. É mundial, é um efeito mundial. É um efeito mundial. Acho que o mundo inteiro segue nessa divisão também. Enfim, nós podemos fazer um programa sobre isso, mas eu acho que é muito em função da internet, cara. Hoje em dia a internet, o movimento da internet, ele aproximou muitas pessoas. Então aquele cara que você nunca via na vida, se encontrava de vez em quando, hoje em dia esse cara está no seu celular o dia inteiro. E aí você tem um ponto de atrito com ele, porque as pessoas vão né? Pô, você nem sabia que o cara era socialista, ou nem sabia que o cara era fascista, sei lá, você nem sabia que o cara era. E aí de repente o cara bota as opiniões e você fala, pô, esse cara é desse cara. E aquilo cria um ponto de atrito gigante. Eu acho que o mundo está todo desse jeito. Dos problemas. Esse é um dos problemas. Um dos problemas é o problema das redes sociais e dos algoritmos, não é? Que acabam por criar estas câmaras de eco em que a pessoa cada vez fica mais radicalizada dentro da sua bolha. Perde o contato com uma visão mais imparcial, não é? Exatamente. Esse é um problema. Mas eu acho que há outros. Mas já vamos falar disso à frente, que eu tenho aqui um ponto para o momento cultural de hoje que vai ser... Então falamos sobre isso, vamos lá. Vamos embora. Próximo. Falei do Senado vetar Messias no CF, é gol fatal no governo. O governo brasileiro acabou esse ano. Esse governo podia acabar, tem eleição hoje. Já não tem mais o que fazer. Ele não tem mais nenhum projeto. Então, e o Bolsonaro Júnior ganha ou não? Então, ele é o líder das pesquisas no momento, né? O filho mais velho do Bolsonaro não quer dizer muita coisa, porque... Que também é outro fator interessante, que no Brasil você tem o período pré-eleição, né? A gente não sabe ainda quem são os candidatos. Então, como não tem candidato ainda, teoricamente a propaganda não é permitida e tal. E o PT, que é o partido, né, do governo, né, atual do governo, ele sempre teve uma postura muito agressiva, né, contra os... Quando o Fernando Henrique era o presidente, era fora FHC. Quando o outro cara entrou, era fora não sei quem. Ele é muito agressivo e eles... Enfim. Assim como o outro lado virou muito agressivo também ao longo dos anos. Hoje em dia a gente tem dois polos ali muito radicalizados um contra o outro. O lance do PT é que o PT prefere o Flávio Bolsonaro. Ele... Se for contra qualquer outro candidato, se for contra o Tarcísio de São Paulo, se for contra o Zema... que é o governador de Minas, eu acho que aí o governo perde. Mas se for o Lula contra um Bolsonaro, eles vão fazer a mesma eleição que fizeram em 2022. Vai ser o assunto da democracia, o assunto de não sei o quê,
para eles é confortável, eles se veem confortáveis nesse ambiente. Então, o que acontece? Eles não falam nada. Então, o Flávio Bolsonaro é o líder das pesquisas e você não vê ninguém, nenhum membro do partido do governo falando mal do cara. Por quê? Porque as candidaturas ainda não estão oficializadas. Estão esperando... vai ser meu candidato mesmo? Vai. Então, agora, pau nele. Então, não existe críticas ao nome dele ainda. Então, o Flávio Bolsonaro está nadando no mar tranquilo. Né? Tá com 40, né? Okay. Você entrar no Polymarket lá, pesquisa não serve para nada. Você tem que olhar o Polymarket. Polymarket é onde as pessoas botam dinheiro, ganham e perdem dinheiro. Então lá vale mais. Ele está com 47, está liderando no Polymarket as pesquisas de intenção. O governo não fala nada, ninguém fala nada, estão só esperando a confirmação que deve ser, durante esse mês aí agora, a gente deve definir os candidatos, quais serão. E aí eu acho que começa a eleição, e aí essa eleição vai ser complicada, vai ser pancadaria, vai ser barulho. O que não adianta nada. Quando é que é a eleição? A eleição é outubro, né? O primeiro turno é outubro. É outubro. Okay. Então, o que eu acho que é uma bobagem, porque as pessoas estão levando a sério a eleição e o presidente da República hoje em dia e o Congresso Nacional têm os braços amarrados, eles não fazem o que eles querem. Né? Eles votam tudo e aí vai no STF, o cara vai lá e cancela o que foi feito. Então, não adianta muita coisa as pessoas acharem que botar um presidente lá vai mudar alguma coisa ou manter o presidente lá. Não. Esse governo, por exemplo, ele nunca teve maioria no Congresso. Nunca, o atual governo. Ele não conseguiu aprovar nada que ele quis. As coisas que foram aprovadas foram porque foram judicializadas e o STF acabou dando ganho. Mas o governo acabou. Essa última eleição do Messias, essa última questão do STF é ponto final. Né? A eleição podia ser hoje para a gente ganhar tempo. Porque não tem nada, tem uma votação da escala, da mudança da escala de trabalho aqui, que é 6x1. No Brasil tem uma escala que a pessoa pode trabalhar 6 dias e folgar 1. E aí o governo botou isso como prioritário e a oposição também quer, porque dá voto. Então vai ser aprovada alguma mudança na escala de trabalho, a maneira que é a escala de trabalho no Brasil, que provavelmente vai ser para pior, porque os caras não fizeram a conta ainda do que eles estão aprovando. É outra coisa também, os políticos não sabem fazer conta. Não fizeram a conta ainda do que eles estão aprovando. Então a gente vai ter problema lá na frente também nesse ponto. Mas tirando isso, o governo acabou, eu acho que não tem mais o que fazer, esperar as eleições de outubro para ver o que vai acontecer. Uhum. Vamos adiante. Boa. Manda aí, Adilson. É isso aí, já comentei. Começou a fazer preço a partir de maio, a partir de agora. Quem vai ser o candidato, se é favorito, se não é. O mercado vive uma expectativa. Eu acho que já foi maior, mas eu acho que não tem essa expectativa tão grande assim de correção das contas públicas. O mercado sabe que é muito difícil, não tem apoio para fazer, enfim. Então a gente não deve ter uma mudança muito grande no próximo governo. Se melhorar um pouquinho, talvez o mercado exploda, se melhorar um pouquinho. Mas não vejo muito à frente. Mas a partir desse mês agora a gente começa a ter... Enfim, o assunto eleições tomando conta do noticiário local. E o que mais, Adilson? Acho que foi a última, né? Acho que é isso para esse mês. O que o senhor conta de momento cultural aí para a gente poder... Então, hoje trago aqui uma coisa para o momento cultural. É um livro que eu ando a ler e estou quase a acabar, que é este livro aqui, The Coming Storm, de Odd Arne Westad. Uhum. Okay? É um livro que saiu há pouco tempo. É um livro muito interessante e um pouco assustador. Então, o livro analisa o risco crescente de um conflito entre grandes potências e também alerta para a possibilidade de uma guerra à escala global. E qual é que é o ponto de partida para este raciocínio? É o estabelecimento de uma correlação entre o que está a acontecer agora com o que aconteceu entre o fim do século XIX e o princípio século XX. Da Primeira Guerra Mundial, uhum. 1914. Okay? E é muito curioso que tu disseste há pouco que a última vez que um juiz ou um ministro, como tu dizes, do Supremo Tribunal Federal foi rejeitado pelo Senado foi em 1894. Ou seja...
e que tu utilizaste isso como forma de ilustrar a polarização que se vive hoje em dia. E, portanto, é isso mesmo que o livro foca. O livro olha para o que está a acontecer hoje em dia e faz o paralelo com o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, hoje em dia, fazem o papel que fez a Inglaterra no fim do século XIX. A Inglaterra era a grande potência, mas era a potência em decadência face à nova potência emergente, que era a Alemanha. A Alemanha era uma nova... Portanto, a Alemanha foi um país que foi criado no século XIX, ok? Em 1800 e qualquer coisa. Tu saberás melhor que eu, mas sim. A Guerra de Unificação da Alemanha é 1870, mais ou menos. Sim, uma coisa assim. Portanto, é um país criado no século XIX e que depois dessa criação venceu ali uma guerra muito rápida contra a França, em que tomou conta ali da Alsácia-Lorraine, e emergiu como uma superpotência, não só militar, mas também económica. Em que a Alemanha era um pouco o que é a China hoje em dia, em que na Inglaterra as pessoas queixavam-se, tipo em 1905, 1910, queixavam-se que era tudo feito na Alemanha, ok? A Alemanha produzia tudo, ok? Portanto, existe esse paralelo entre Inglaterra, Alemanha, Inglaterra potência dominante, mas em decadência face à ascendência da nova potência. Também havia um mundo multipolar, em que havia outra potência que era a França, que tinha também as suas colónias. Havia o Império Austro-Húngaro, que era outra potência, e havia o Império Otomano, que era outra potência. Okay? Portanto, e hoje em dia estamos a assistir um pouco a isso também. Temos, portanto, os Estados Unidos serão a Inglaterra, a China será a Alemanha, a França é a Rússia, okay? que tem o poder militar, mas que economicamente e politicamente é um anão. Okay? Depois temos outras potências emergentes. Eu mencionei o Brasil é mencionado, o Brasil e a Índia são potências importantes, sobretudo a Índia, claro, por causa da sua dimensão demográfica e económica, mas o Brasil é uma grande potência também. Portanto, estamos num mundo multipolar, em que existe o atrito entre uma potência dominante mas decadente e outra potência ascendente. Portanto, os paralelismos são muitos, e então eu acho que estamos de novo a entrar aqui numa época em que, tal como no fim do século XIX, em que havia uma grande presença de racismo, de antissemitismo, de nacionalismo, de novo aí. Hoje estamos a assistir a tudo isso de novo. Portanto, estamos aqui a viver tempos que podem ser perigosos, não é? Então, estão aqui a antecipar. Eu estou terminando de ler um livro também, a Democracia e o Deus que Falhou. E o autor é da escola austríaca, então ele fala, a grande mudança que teve no mundo foi na Primeira Guerra Mundial. Pré-Primeira Guerra Mundial, os países eram monarquias, né? E a diferença da monarquia para a democracia é que o cara que é o monarca, ele tem uma visão de longo prazo. Afinal de contas, ele vai estar ali amanhã também. Daqui a 4 anos ele vai estar, não tem eleição para tirar ele. Então, ele tem uma visão de longo prazo e então ele tem um projeto de país que ele quer desenvolver. E nas democracias, que foi o modelo que ganhou na Primeira Guerra Mundial, que é o modelo americano, a cada 4 anos tem eleição. E como a cada 4 anos tem eleição, democracia, o Deus que Falhou, quem que é? Hans Hermann Hoppe. É isso. Não é o Hayek, como disseste que era da escola, eu pensava que era o Hayek, ok. Não, é Hans Hermann... Como é que se chama? A Democracia, o Deus que Falhou. Hans Hermann Hoppe é um escritor. E aí ele fala isso, poxa, a democracia, o modelo que venceu, que foi o modelo americano, ele tem uma visão curto-prazista, que afinal a cada 4 anos tem eleição. Então o cara está sempre focado daqui a 4 anos, tem que estar bem. Hoje em dia ainda tem uma eleição do meio, no meio do mandato ainda, que ele tem que estar preocupado, porque senão ele perde o Congresso, não faz mais nada. Daí a pouco ele tem mais 2 anos, então ele está sempre preocupado com vender o amanhã. Né? E o resto, e antes não. Antes, poxa, o cara, a família ele, como ele é austríaco, ele fala dos Habsburgo, que era a família que moldou a Europa, porque tinha Habsburgo em todos os lugares, inclusive no Brasil. Né? O Dom Pedro aqui casou com
com uma austríaca também, descendente também dos Habsburgo. Ele espalhou a família dele em toda, então ele tinha a Europa meio sob controle, e aquele negócio ia, até chegar um momento que teve, né, teve uma divisão, enfim, foi isso que você falou, um império caindo, outro império subindo, você tem um outro muito grande do outro lado do Atlântico que estava pedindo passagem, e que na Primeira Guerra Mundial foi o ponto que os Estados Unidos realmente... Porque a guerra foi fora, foi outra vantagem dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, né? A guerra foi toda na Europa, né? Ele só mandou soldado, ganhou a guerra. E na segunda também? Ele ganhou a guerra, mandou soldado, mas ele mesmo não teve problema nenhum. A infraestrutura dele continuou preservada, tudo certo. Quando acabou a guerra, ele estava inteirinho. Na Segunda Guerra Mundial? Mas a Segunda Guerra Mundial acho que é mais uma continuação da primeira, né? Enfim, a infraestrutura... Sim, sem dúvida, sim. A infraestrutura pronta, ou seja, você pega a Europa devastada, Japão moído, né? China também detonada, e os Estados Unidos com a infraestrutura prontinha. Então ele navegou sozinho por alguns anos e teve uma vantagem econômica muito grande por um período. Então esse livro também, acho que calhou com o que você diz do outro aí. Acho que as ideias são parecidas. Sim, eu estou de acordo, Eu acho que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, 1914, que foi um momento de ruptura. A Segunda Guerra Mundial, como tu disseste, foi a segunda volta da Primeira Guerra Mundial, e a própria Guerra Fria, que se seguiu depois, foi então o consolidar daquela ordem que emergiu desta da Primeira Guerra, do final da Primeira Guerra. Demorou. Da Primeira Guerra Mundial. Se você for olhar, é uma coisa período, só. Né? É que esse período acabou. Uhum. Esse período agora acabou. 100 anos depois, ou 110 anos depois, esse período finalmente acabou. E agora estamos a viver uma nova dinâmica global, okay? em que o que resultou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, essa ordem global, que depois culminou com a queda do bloco soviético, a queda do Muro de Berlim, que aquele escritor americano, Francis Fukuyama, acho que é assim que se diz, chamou o fim da história, não é? Em 1990, que seria supostamente o fim da história, em que a democracia ocidental ganha a hegemonia e venceu. Claro que ele estava completamente errado, não é esse o caso. E agora estamos a viver um período de mudança, em que é um período perigoso. Portanto... Uma janela, teremos um intervalo de tempo aí para ver o que vai acontecer para frente. Vamos lá, então? Espero que sim. Ricardo, obrigado por mais um programa. E, se Deus quiser, nos encontramos aí daqui mais uns 15 a 20 dias em Portugal. Vou visitar vocês aí. Sim, estou à tua espera. Então, no dia aí a partir do dia 21 ou 22, estou à tua espera. Depois falamos. Sim, senhor. Obrigado, então. Olha, boa viagem. Valeu. Viagem. Falamos. Um abraço. Tchau.